gostoso ter vocês aqui conosco. Mais um podcast da nossa agência LoGatoCast, nosso canal, o LoGatoCast. E aqui a gente entrevista empresários de sucesso que querem divulgar sua marca e seu negócio. Esse é o primeiro podcast do ano de 2026. Eu estou muito feliz que eu estou recebendo uma convidada super especial, que é minha cliente da agência, né? Vocês sabem que aqui no meu canal eu entrevisto clientes e amigos, né, da agência, do café, e eu estou muito feliz porque ela se tornou uma grande parceira, amiga, cliente, patrocinadora do café. Então, assim, é uma pessoa muito especial. Eu quero receber com muito entusiasmo a minha convidada de hoje, a primeira do ano de 2026, Karen Carvalho. Ai, meu Deus do céu, ela tanta apresentação. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu coloco o meu dinheiro, eu invisto no que eu de fato acredito. E eu acredito muito no seu trabalho. Eu acredito muito no que você entrega. Eu vejo o resultado disso. Eu já tenho resultado, eu nem te contei, eu já tenho resultado lá do trabalho que a gente fez no Google. Que maravilhoso. Tá sendo maravilhoso, né? O ano de 2026 é um ano muito especial, e especialmente para a contabilidade, né? Para os empresários, a gente tem que ter um cuidado mais especial com esse ano, essa troca aí de 26 para 2027. Então, eu sei que eu estou em muitíssimas boas mãos. Ai, que lindo, viu, gente? Assim, aqui a gente entrevista os clientes que viram amigos. Eu sempre falo que é muito mais fácil um cliente se tornar amigo do que um amigo se tornar cliente, né? É verdade, é verdade. Então, vamos começar perguntando para Karen quem é a Karen Carvalho. Os meus inscritos querem te conhecer. Karen Carvalho é uma contadora há 24 anos, eu faço 39 anos daqui a poucos dias, né? Mas eu tô há 24 anos fazendo contabilidade. Comecei aos 14 com a minha mãe. Minha mãe fundou um escritório de contabilidade há 28 anos atrás. E eu fui trabalhar com a minha mãe bem novinha. Então, eu já sei... Comecei entregando envelope e fui seguindo todas as áreas que tem dentro de uma empresa de contabilidade. Fiz direito primeiro. Olha que loucura, né? Nossa. Fiz direito primeiro. E depois fiz contabilidade. Então, eu tenho essas duas formações. E hoje a gente tem um escritório de contabilidade no Downtown e atende empresários do Brasil inteiro. Que maravilhoso, que lindo, né? É muito legal. Muito legal, tantos anos na área, né? Você sabe que eu tenho uma paixão enlouquecedora pela contabilidade, né? Mas contador, se não for um louco apaixonado, tem alguma coisa errada, ou né? Ou você ama ou você odeia, né? Exatamente, exatamente. E os empresários que normalmente ou amam ou odeiam essa polarização, precisam pelo menos simpatizar com a contabilidade, porque não tem para onde correr, especialmente nesse ano que a gente está entrando aí nessa reforma tributária, precisa pelo menos simpatizar com a contabilidade. Ah, com certeza. Não, a gente vai falar muito sobre esse assunto, porque esse assunto está muito em alta. Os empresários, né, eu atendo muito empresários na agência, eles estão realmente enlouquecidos com o assunto. Quando fala reforma tributária, eles já tremem na base. Porque a reforma tributária é um divisor de águas. É o divisor de águas. Eu digo que é quem vai separar os amadores dos empresários de verdade. Então, assim, é o fim do amadorismo do mundo empresarial, é a reforma tributária. E quem não se adequar, em 2 anos vai quebrar. Não tem jeito. Vai quebrar de verdade. Eu acredito muito nisso. As pessoas acham que a reforma começou ontem. E a gente sabe, né, que não é assim, né? Eu, como contadora, há muitos anos trabalhando nessa área, eu sei que nenhuma lei, quando ela entra em vigor, ela já está sendo estudada há muitos anos, né? Então, eu acredito que realmente esse ano e o próximo, né, vão ser anos desafiadores para muitas pessoas, mas dá tempo, né, de se adequar ainda, né? Dá muito tempo. O que acontece? Esse ano, o ano de 2026, é um ano teste, né? É um ano em que a grande mudança que nós tivemos foi a inclusão da nota fiscal de serviço nacional. Então, vai acabar, né? Acabou agora, a partir de 1º de janeiro, as notas por município, e essa nota agora ela é nacional, então o Brasil inteiro emitindo o mesmo modelo de nota fiscal. Essa foi a primeira grande mudança que a reforma tributária trouxe pra gente. Mas a gente não tem impactos financeiros ainda em 2026. Então, 2026 é o ano da estruturação, para que em 2027 realmente a gente comece a tomar os impactos financeiros da reforma tributária. Então, eu digo que o ano 2026 é o ano de você se planejar, de você organizar e estruturar os seus sistemas, investir na sua estrutura interna, administrativa e financeira, investir na contabilidade, na gestão, porque por menor que você seja, você vai precisar olhar para isso. Então, a sua despesa, né, vai aumentar.
Não é mais só a despesa com o marketing, com a loja, com o seu aparelho, com o seu produto. É uma despesa também de gestão, que normalmente é negligenciada, especialmente pelas empresas menores, porque o último a ser investido é a gestão. Porque normalmente o que acontece é o empresário faz tudo, né? O empresário faz o café, abre a porta, vende, fecha contrato, o empresário faz tudo. Então, o ano de 2026 é o ano para a gente desmistificar isso e entender que a gestão ela precisa de investimento. É o que vai ser o grande divisor de águas aí dos meninos, dos homens. E você falou uma coisa muito interessante. Não é só uma despesa. Não é. É um investimento no negócio. Assim como a alocação de uma sala, toda aquela estruturação, tudo que requer de investimento financeiro para construir um negócio, Sim. Esse é o ano do investimento para manter o seu negócio de pé em 2027, não é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Porque o que acontece? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala de criação de novos impostos em detrimento de outros, né? Então, a gente vai ter a criação de IBS, CBS e a gente vai acabar com PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, a gente vai ter uma compensação, que é o IVA, é a compensação dos débitos e créditos de IBS e CBS. Como que eu vou fazer compensação de créditos sobre todas as notas do que eu compro, do que eu contrato, se eu não tiver gestão sobre isso? Impossível. Impossível. Então, gestão é fundamental para você não deixar o dinheiro escoar sem perceber. E ter uma boa contabilidade também para te assessorar com isso. Porque esse controle de débitos e créditos, ele vai ser realizado através de um grande sistema do governo. Então, será que esses débitos e créditos não vão sumir aí pelo meio do caminho? Será que a gente não precisa cuidar desses débitos e créditos porque esse é o nosso dinheiro? A gente não pode entregar essa gestão na mão do governo. Verdade. Né? Porque a gente não tem segurança do que vai acontecer. Qual é a intenção? A gente está muito inseguro, né? A gente já vive num país de insegurança. Uhum. Mas nesse momento, principalmente onde é tudo muito novo, e a gente viu isso agora com a adesão dessa nota fiscal de serviço nacional, o caos que foi o mês de janeiro, que ainda está sendo, né? Está sendo bem desafiador. Imagina quando for essa relação de débitos e créditos. Então, a gente precisa, de fato, investir em gestão. E assim, eu lembro quando eu estava saindo dessa área contábil, o que estava muito em alta era o Simples Nacional, né? E aí eu queria saber de você, assim, com essa reforma tributária, será que o Simples Nacional vai acabar? Como é que vai funcionar isso? Porque os empresários que eu atendo, 90% são Simples Nacional. Sim. E aí eles ficam me perguntando, eu falo, olha, eu não sei, eu tô fora da área há muito tempo, mas eu vou buscar saber e eu tô ansiosa para saber essa informação. Então, a grande maioria esmagadora das empresas do Brasil são optantes pelo Simples Nacional. A gente tem uma parcela menor de lucro presumido e uma parcela mínima de empresas do lucro real, por razões óbvias, né? Então, assim, o Simples Nacional ele não vai acabar. Só que ele vai sofrer uma série de mudanças. Então, o Simples Nacional ele vai se manter. Então, todas as opções, tanto de Simples, quanto lucro presumido, quanto real, vai continuar da mesma maneira. A grande diferença em relação ao Simples Nacional é que ele vai poder ser duo ou o Simples Nacional tradicional, que é o que a gente tem hoje. O que vai ser o Simples Nacional duo? É o Simples Nacional que paga o IVA, IBS, CBS, fora da guia do Simples. Então, esse optante pelo Simples Nacional, ele vai pagar aquelas alíquotas pequenininhas de todos os impostos que compõem a guia do Simples Nacional, mas vai pagar IBS, CBS por fora. Esse IBS, CBS, a essa altura do campeonato, né, a gente está aí na primeira semana de fevereiro, Isso. E a gente não tem alíquota ainda, né? Mas a gente estima que seja em torno de 25%. 25% do valor da sua nota, fora a guia do Simples. Meu Deus. Por que alguém optaria por ser duo, né? Pagar esse Simples menor e esses 25% por fora? Por várias razões. A primeira razão é porque o seu próprio cliente pode te exigir que você seja optante duo. Se você não for optante duo, eu não vou contratar você. Por quê? Porque eu sou do lucro presumido do lucro real e eu quero crédito. E eu só vou me aproveitar do seu crédito se você for duo. Se você for Simples tradicional, você não tem crédito para me dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher outro fornecedor. Porque a jogada da escolha do fornecedor é o sucesso desse planejamento tributário. Então, dependendo do nicho de clientes que você tem, se você atende, por exemplo, muita PJ e são clientes maiores, se você não for duo,
eles vão deixar de comprar de você, eles vão deixar de contratar você. Então, por isso que a gente precisa fazer planejamento tributário. Para a gente entender, primeiro, quem é o meu cliente? Segundo, qual o impacto que isso vai gerar? Terceiro, se eu for duo e pagar esses 25% a mais de alíquota, eu tenho crédito nas minhas compras para poder compensar também? Então, qual vai ser o meu impacto real em relação a isso? E terceiro, qual vai ser o impacto do meu preço? Eu preciso reprecificar esse produto, esse serviço, para poder ter uma compensação. Então, assim, eu digo que o Simples Nacional, ele é um dos mais afetados, e o Simples Nacional, que é prestador de serviço, mais ainda. Por quê? O prestador de serviço, de uma maneira geral, a maior despesa dele é a folha de pagamento. Sim. Né? Não é um produto. Não. É normalmente a folha de pagamento. E a folha de pagamento não tem crédito de BS, CBS para você fazer compensação. Uhum. Então, ele precisa realmente se planejar muito bem e talvez deixar de ser simples, ir para o lucro presumido. Precisa de uma boa contabilidade para fazer essa estruturação, para tomar essa decisão para o ano seguinte. E aí, uma outra mudança que a gente tem super importante em relação ao Simples Nacional é essa opção duo, ela vai ser 2 vezes por ano. Então, eu vou poder optar lá em abril o que eu vou ser no segundo semestre do ano. Não mais em janeiro. Não. Em janeiro, eu vou optar se eu vou ser Simples Nacional ou não. Tá? Em abril e em setembro, eu vou optar se no próximo semestre eu vou ser duo ou não. Então, eu posso ser Simples Nacional tradicional, primeiro semestre. Uhum. Simples Nacional duo, segundo semestre. Porque eu posso ficar tentando, né? Sim. Eu posso mudar o meu perfil de cliente, enfim. Então, essa opção, ela não vai ser mais definitiva em relação ao duo, não vai ser mais definitiva uma vez por ano. Ela vai ser por semestre. Então, precisa de planejamento tributário. Precisa de um contador bem alinhado. Precisa ter gestão dos seus números, conhecer quem é o seu cliente, conhecer os seus créditos, conhecer quem é o seu fornecedor. Ele é optante pelo Simples? Não é? Eu vou precisar de uma gestão muito mais eficiente, entendeu? Porque senão é dinheiro escorrendo pelos dedos sem nem perceber. Acredito. E agora eu vejo que os contadores, principalmente agora com essa reforma, vão precisar ser muito mais consultores, né? Precisa ser um contador muito mais consultivo do que técnico. Porque a gente bem sabe que o contador sai da faculdade sabendo técnico, né? Então, a gente é muito técnico, a gente entende muito do que tem que ser feito com relação à balança, aos impostos, à tributação, mas... agora, a gestão, apoiar o empresário na gestão do seu negócio vai depender do contador que é mais consultor, né? E é isso que você faz lá no seu escritório, lá na Objetiva, não é isso? É isso. O empresário, ele vai precisar olhar para esse contador e escolher: eu quero um emissor de guia ou eu quero um contador consultor, com um contador consultivo. Eu quero o empresário, contador, né, que está olhando para o meu negócio, para a minha operação, entendendo a minha dor, entendendo o meu fornecedor, entendendo as minhas despesas, planejando junto comigo o meu ano, ou eu quero o cara que emite guia. Lá no escritório de contabilidade, lá na Objetiva Contábil, a gente investe muito em tecnologia. Então, eu digo que assim, emitir guia, o nosso sistema está disposto, está disponível, está pronto para emitir guia. A gente tem funcionários para conferir essas emissões. Mas, de uma maneira geral, a tecnologia, ela faz pelo menos aí 70%, 80% desse trabalho. O que é a Objetiva Contábil hoje? Ela é o escritório de contabilidade que vai olhar para dentro da sua empresa e entender para onde você vai, de onde você vem, qual é a sua operação, qual é o seu plano, qual é a sua dor. Quem é seu fornecedor? Quem é o seu fornecedor, principalmente a partir de agora, né? A gente nunca precisou olhar para o fornecedor. Verdade. A gente vai precisar agora olhar para quem é esse fornecedor e te dar um caminho. E além disso, a gente também dá a consultoria para o sócio. Porque a gente também tem agora a questão da tributação sobre os lucros, né? Então, a gente também precisa olhar para a vida do sócio e entender quantas empresas você tem, quanto você recebe de cada uma. Você é aposentado também? Você é pensionista? Você recebe aluguel? Você tem dinheiro investido em algum lugar? Como é que funciona a sua vida tributária? Pessoa física? Porque virou um combo. E o empresário não tem ideia de nada disso, né? Não. O empresário não tem a menor noção disso. O empresário, principalmente o pequeno empresário, né? E o microempresário. Sim.
ele faz várias retiradas ali ao longo do mês, muitas vezes faz pagamentos das suas contas pessoais dentro da conta da empresa e ele não sabe de verdade quanto ele ganha. Ontem eu atendi um cliente meu que ele falou pra mim assim, não, mas se é só acima de 50 mil, tô despreocupado porque eu não recebo isso. Mas assim, eu acompanho os números, eu sei, né? Eu falei assim, você tem certeza? Faz a conta aí, por favor. E ele, não, mas eu pago tal coisa da minha sogra também na conta da empresa. Isso também entra? Eu falei, entra. Tudo que não é da apuração, da operação da sua empresa, ele é lucro seu, porque é uma despesa sua. Soma tudo isso aí. Ele quase caiu para trás. Falou, meu Deus, eu tô tirando muito dinheiro da empresa. Eu falei, exatamente. Ele nem imaginava. Não, porque quando você paga a faculdade do seu filho, a despesa da sogra, o aluguel, a conta do restaurante, no cartão de crédito da empresa, você não sabe mais quanto você ganha. Você não sabe. Mas as suas contas estão todas pagas, né? Então, botar isso na ponta do lápis é fundamental. Agora, a partir do mês de janeiro, nós temos a obrigação de entregar para o governo toda a distribuição de lucros de todos os sócios. Ah, Karen, mesmo quem não ganha 50 mil reais de lucro, mesmo quem não ganha, a gente tem que informar o lucro de todos, né? Por CPF. Sim. Então, nesse momento, é um momento que o empresário precisa fazer essa conta de quanto ele está retirando de cada CNPJ individualmente, para a gente fazer essa informação para o governo, porque a gente virou um agente do governo, né? Sim. Parece que o empresário às vezes acha assim, você está trabalhando para o governo ou está trabalhando para mim? Só que a gente tem uma responsabilidade solidária, Sim. né? E é uma nova obrigação do governo. E se a gente entregar errado, a gente é passível de multa também. Até por retificação, se o governo entender que houve má fé, a gente pode ser multado, né? Então, o empresário precisa ter a gestão até do que ele tira. Uma gestão que antes ele não tinha. Não imaginava que precisava também. Exatamente. Né? Então, na verdade, o maior impacto que eu vejo, né, são dois, né? O maior impacto, pelo que você está me dizendo, é a análise dos fornecedores que não eram feito anteriormente. E um segundo maior impacto é a parte da distribuição de lucro na reforma tributária para os simples nacionais, ou não? Não, na verdade, a distribuição de lucros, ela é para todos. Essa taxação dos 10%, ela é para todos. Sim. Como que vai funcionar? Até 50 mil reais, redondo, zero de imposto na sua pessoa física, tá? Tirou 50 mil e 1 centavo, eu vou tributar 10% sobre 50 mil e 1 centavo. Não é só sobre o que ultrapassar. Sim. Tá? Essa também é uma dúvida muito comum. Como que vai ser esse controle? Lá na sua empresa de contabilidade, você vai informar qual foi a sua distribuição dos lucros e a empresa vai fazer como se fosse um contra-cheque, apurando o valor recebido, imposto de renda, valor líquido. Funciona igual um contra-cheque do seu funcionário. E aí você vai ter o desconto ali e na hora da sua declaração de imposto de renda anual vai somar o seu prolabore, vai somar a sua distribuição de lucros, vai somar tudo que você já pagou de imposto, junto com todos os seus outros rendimentos, caso você tenha, né? E aí se você ultrapassar 600 mil reais por ano, você pode ter um diferencial de alíquota ali, que vai de 2,5% até 10%. E se você ultrapassar 1,2 milhão por ano de renda total, não só de lucros, você tributa 10%. Além do seu imposto de renda normal, na tabela lá, que vai até 27,5%. Então, é um grande impacto. E por isso que a gente precisa trabalhar com planejamento anual. A gente não pode só pensar no mês. Porque se eu pensar que eu tô tirando 50 mil isento todo mês, mas quando chegar na hora da minha declaração anual, entrou aqueles R$10 do rendimento de uma aplicação financeira que não é isento, eu vou ultrapassar os 600 mil por ano. Se eu pensar só em lucros até 50 mil, quando eu somar o salário mínimo que eu tiro lá como prolabore, eu vou passar os 600 mil por ano. Então, é uma conta de chegada e aí a gente precisa trabalhar com várias estratégias tributárias para tentar fugir de mais uma taxação, né? Essa taxação, ela veio por conta da nova tabela de imposto de renda de pessoa física. Isentou até 5 mil reais de uma massa, né? Uma grande parcela da sociedade. Só que precisa de uma compensação. Quem é que paga a conta dessa compensação? Quem ganha mais do que 600 mil por ano, né? Então, a conta tem que fechar. Tem que fechar.
E me diz uma coisa, né? Existe um plano de ação para quando o empresário chega assim, ele deve estar vendo nosso podcast e se descabelando, né? Tá acontecendo isso em todas as reuniões. Eu, como empresária, ouvindo você falar assim, não sei nem como é que tá meus frees, deve estar tudo pro alto. Então, assim, quando a gente chega num contador consultivo como você, e você consegue ter um plano de ação para que a gente possa sofrer menos, nós como empresários, a gente pode sofrer menos esse impacto? Porque, por exemplo, eu não tenho retirada de 50 mil hoje, mas eu quero até o final do ano ter. Uhum. E aí, qual vai ser o meu plano de ação para que eu possa ter um faturamento bacana, atinja minhas metas, mas sem sofrimento? Uhum. O que a gente faz? A gente olha para você, Luana, num 360. Então, eu vou olhar para a sua empresa, a Logato, eu vou olhar para a Luana, pessoa física, e se você tiver algum sócio lá na Logato, eu vou olhar para esse sócio. Sim. Né? Para a gente entender porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, distribuição desproporcional de cotas. Sim. Né? De repente, seu sócio lá é seu marido. Tem 50-50%, né, para cada um. Mas você retira muito mais do que ele, tá tudo bem. Então, a gente precisa olhar para você como um todo. Pessoa física e pessoa jurídica. Você tem outras empresas? Quanto que fatura cada empresa? Quem são esses outros sócios? E quando a gente olha para esse todo, a gente vai buscando alternativas. Essas alternativas, elas podem ser as mais diversas. A gente pode pensar em trazer mais um sócio, a gente pode pensar em trazer seu marido se de repente ele não é sócio, trazer seu filho se de repente ele não é sócio, pensar em abertura de holding. A gente pode pensar em diminuir, né? Reajustar ali a sua operação para que você, dependendo da sua área de atuação, trabalhe como pessoa física e pessoa jurídica. Por exemplo, a gente atende muitos profissionais da área da saúde. Profissional da área da saúde, especialmente dermatologia e odontologia, tendem a trabalhar como pessoa física e pessoa jurídica. Isso hoje já precisa ser reestudado, reestruturado, porque deixou de fazer sentido para muita gente. Então, a gente olha para você e faz um planejamento junto com você. E aí, dependendo do seu cenário, a gente encontra uma solução muito boa. Depende muito do seu cenário, porque quando você está muito perto dos 600 mil, vamos dizer, aliás, você está recebendo 620, 630 mil, 650 mil, fatalmente você precisa se encolher para não pagar. Quando você já está lá nos 1 milhão, a gente começa a pensar em várias outras estratégias. Porque quanto mais dinheiro se tem, mais possibilidades se tem. Eu digo que a gente fez um evento sobre a reforma tributária para os nossos clientes. A gente fechou um salão do Coco Bambu e fizemos uma tarde ali. Foi muito bacana. A gente trabalhou network e muita informação. Muito bom. E aí, assim, eu falei muito para eles sobre isso, assim. Alguns empresários vão se encolher para caber dentro do Simples Nacional. Alguns empresários vão se encolher para caber dentro de uma alíquota que não tribute os 10% adicional. E outros vão acelerar para ultrapassar logo essa barreira de fazer mais dinheiro. Então, existe para você hoje uma resposta pronta? Não. Existe um planejamento individualizado. Para cada CNPJ. Para cada CNPJ e para cada CPF, né? Porque, de repente, você, além da sua operação aí, da sua empresa, você recebe uma pensão. Então, e eu recebo a mesma coisa que você. Então, quando a gente vê um monte de vídeos aí na internet falando sobre 1000 alternativas, aquela alternativa serve muito bem para sua amiga, mas não serve para você. Por isso, você precisa de um profissional contador, né? Parceiro de verdade, estrategista, que é como eu coloquei até na minha bio lá do meu Instagram. Estrategista, eu gosto de desenhar estratégia para sua vida, estratégia tributária, porque o foco é sempre pagar menos. Muito bom. Tô impactada, com todos os sentidos. É uma mistura de ruim com bom. Eu tô realmente impactada em todos os sentidos. Tá, e assim, você tinha falado dessa parte da tributação dos dividendos, né? Que vai ser um impacto grande, inclusive para empresas do Simples que não se preocupavam tanto com isso. Sim. Né? As empresas do lucro presumido hoje, lucro real, elas vão sofrer também esse impacto? Isso vai de acordo com a forma de tributação da empresa ou não? Todo mundo vai sofrer o impacto, tá, Luana?
Porque eu digo assim, até as empresas do Simples Nacional que não forem duo vão sofrer o impacto da reforma tributária, porque elas têm seus fornecedores. Seja a papelaria, vamos falar aqui de um salão de beleza, né? Que é algo pequeno, que não tem um faturamento alto e tudo. Do Simples Nacional, tá tudo lindo. Eu tô fora dessa reforma tributária. Mentira, você tá enganado. Você vai sofrer impacto também, porque você compra os produtos para você trabalhar. E quando você compra esses produtos, eles são importados, né? Você vai comprar, de repente, de uma distribuidora que não é optante pelo Simples Nacional. Então, é um efeito cascata. Você vai comprar mais caro. Então, se você vai comprar o seu produto mais caro, o seu serviço para prestação o seu produto para prestação de serviço vai ter uma precificação também ajustada. Então, todo mundo vai sofrer o impacto da reforma tributária. Uns mais, outros menos. Então, o que é uma coisa bem bacana que vai acontecer com a reforma? Quando eu digo assim, as empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real que têm determinadas atividades, por exemplo, educação, saúde, a parte de cinema, eventos, né? Toda essa parte aí de como é que se fala? De cultural, né? Toda essa parte cultural. Entretenimento, né? Entretenimento, contabilidade, né? Engenharia, construção civil. Tem uma lista? Existe uma lista imensa e existe dentro da lei algumas outras atividades que têm redução de até 60% da alíquota global que vai ser aplicada de BSBS. Entendi. Então, algumas atividades têm essas particularidades. O que a reforma tributária ela vem para fazer? Para acabar, por exemplo, em relação ao ISS e ao ICMS, ela vem para acabar com essa competitividade entre os estados e municípios. Então, o que muitos empresários fazem? Lá em Maricá, o ISS para essa atividade é 2%, no Rio de Janeiro é 5%. Então, o meu CNPJ vai ser lá de Maricá, para eu poder pagar 2%, só que toda a minha operação acontece aqui. Isso é muito comum de acontecer. Eu vou abrir uma filial lá naquele estado, porque lá eu não vou ter o DIFAL. Também é muito comum de acontecer em relação ao ICMS. Depois que a reforma tributária estiver 100% estabelecida, todo mundo paga igual. Todos os estados pagam igual, todos os municípios pagam igual. Então, vai acabar com essa competitividade entre os estados, trazendo, a princípio, reza a lenda, uma igualdade entre todos nós, né? Então, existe sim o impacto de uma maneira geral para todos, mas algumas atividades em específicos vão ter uma redução dessa alíquota de até 60%. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla da importância de você ter um contador que está por dentro da reforma tributária. Porque quando ele está estudando a reforma, ele vai olhar para você, ele vai saber, essa sua atividade tem isso aqui. E aí você concorda comigo se de repente eu tenho uma escola, não sei. Eu tenho uma escola que tem a isenção e o meu contador, uma redução, e o meu contador, ele não tá por dentro disso. Eu vou pagar 50% mais caro, pelo simples fato de que ele não tá inteirado. Se eu tenho duas atividades diferentes, que é muito comum, né? Por exemplo, você vai numa papelaria, ela tem a prestação de serviço de cópia e ela tem a venda de produtos. Sim. Então, é muito comum que a gente tenha uma mesma empresa com 2, 3 atividades. De repente, se você senta com o seu contador, é um contador de fato consultivo, ele vai te dar o caminho das pedras e vai falar, essa atividade aqui, ela tem redução do imposto. Foca na prestação de serviço dessa atividade aqui. Diminui essa venda desse produto aqui, diminui essa prestação de serviço aqui, porque você vai ter uma margem de lucro muito maior desse outro lado aqui. Então, é trabalhar realmente com estratégia, com previsibilidade. Não dá para esperar o mês acabar para você saber quanto que você recebeu. Não você tem mais. precisa... Já foi tempo, né? Isso já foi tempo, né? Já passou faz tempo. E agora, cada vez mais. Então, você precisa, de fato, olhar para o seu negócio e entender aonde que você vai investir melhor o seu tempo para ter uma lucratividade maior. Eu falo, Luana, que assim, o empresário ele tem o hábito de olhar muito para o faturamento, né? Esse ano eu faturei 5 bilhões de reais. Esse ano eu faturei 10 milhões de reais. Esse ano eu faturei 1 milhão de reais. Tá bom. Esse número, para mim, como contador, não me enche os olhos. Eu quero saber, assim, qual é a sua última linha?
quanto que você lucrou no seu negócio. Porque o faturamento é ego. É puro ego. Você pode estar faturando 10 milhões de reais e tá no vermelho. Uhum. Eu quero saber a última linha. Quanto que você está deixando no seu bolso? Quanto está deixando no caixa? Quanto você está conseguindo reinvestir no seu negócio? Eu digo que o caixa é rei. Sim. O caixa é o que de fato rege. É o que diz pra mim se você é um empresário de sucesso ou não. É quanto que deixa no final. Não é o quanto você fatura, entende? Porque eu sempre falo, né? Gente, faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. E é difícil colocar isso na cabeça do microempresário, principalmente, né? Que faturamento não é lucro, né? Então, realmente é um grande desafio. Mas você falou uma coisa muito interessante sobre o governo vai conseguir ter noção do que a gente compra, do que a gente vende, do fornecedor, para poder fazer todo esse cálculo. Sim. Como que ele vai controlar isso? Assim, você tem uma ideia, né, de como vai ser esse controle? Assim, hoje a gente não tem essa noção, assim, nós empresários, né? Eu que estou fora da área há 9 anos, mas eu ouço muitas pessoas falarem sobre isso. E eu falo, gente, como que vai ser esse controle? O governo federal, ele tá prometendo pra gente um sistema 150 vezes mais eficiente do que o sistema do Pix, de controle do Pix. Então, você imagina, se o Pix já é um sistema robusto, imagina esse novo sistema. Então, vamos dizer aqui, que ele é um mega computador que ele vai controlar através das notas fiscais. E isso é fácil agora, porque a gente tem uma única nota fiscal de serviço para todo o Brasil, uma única nota fiscal de venda para todo o Brasil, né? Então, é o mesmo layout para todo mundo. Então, ele vai conseguir capturar essas informações, ele já sabe quanto que você faturou, quanto que você comprou, se tem crédito, se não tem crédito, se aquela empresa é simples, se é simples duas, se é presumido, se é real. E aí, ele mesmo vai fazer esse sistema de compensação. E ele vai dizer para você se aquele crédito está disponível ou não. Porque o que tem de mais cruel para mim em relação a essa reforma? Você comprou lá do seu fornecedor, tá? Você fez uma compra de 10 mil reais. E aí você tinha um crédito de BSCBS de 2.500 reais. Se esse seu fornecedor não pagou esse imposto, o crédito não está disponível para você compensar no seu. Então, você ainda tem que ser fiscal do seu fornecedor. Meu Deus. Existe uma alternativa para isso, mas de uma maneira geral, o que é o ponto? O governo, ele quer que você faça esse controle para ele e ele tá ali, ó, só deixando disponível para você o que ele já recebeu, para você poder compensar. Vai ser tudo via sistema único. Esse é o projeto, né? A gente tem muita coisa como projeto. E muita coisa acontecendo ainda. Como você falou, esse ano de 2026 Sim. é um ano teste. Sim. E você imagina, a gente tem uma lei escrita faltando um monte de pedaços, um monte de retalhos ainda. Muita coisa não foi definida, como é o caso da alíquota, né? A gente já iniciou a reforma tributária e a gente não sabe qual vai ser a alíquota, que na minha opinião é um dos pilares, né? É um dos pontos mais importantes dessa reforma tributária. Mas o que a gente sabe é que o governo federal ele está investindo em sistemas muito robustos para controlar cada vez mais. E é por isso que a gente precisa, desde o início do ano 2026, trabalhar como se nós estivéssemos na reforma tributária. Porque a gente está sendo visto. A gente já tem sistemas para isso. E tem outros que estão em desenvolvimento. Então, por exemplo, um sistema que está em desenvolvimento agora é o Split Payment. Não sei se você já ouviu falar a respeito. O Split Payment, ele vai já fazer uma retenção do seu imposto na fonte, quando você receber, por exemplo, via maquininha de cartão de crédito. Então, você tá ali comprando na padaria, né? Você é o dono da padaria, vendeu ali o pão. Eu vi um meme na internet sobre isso. Você viu? Isso. E aí, você tá vendendo ali na sua padaria. Passou o cartão, ao invés de você receber 10 reais pelo pão, você já vai receber 8,50. Então, o que é o problema desse split payment? Fluxo de caixa. O que a gente faz como empresário? A gente trabalha com o dinheiro do governo o ano inteiro, o mês inteiro. O mês inteiro trabalhando com o dinheiro do governo. E aí agora com o split payment, já tirando o imposto, parte dele na fonte, se você não tiver um fluxo de caixa muito bem ajustado, você quebra. E também tem os empresários que passam o ano inteiro sem pagar R$1 de imposto. O contador está ali tributando, emitindo guia, mandando para o empresário não paga nada. Acabou com isso, porque o split payment, através de todas as plataformas virtuais, né, de recebimento, seja uma maquininha de cartão, seja um boleto bancário, enfim, seja o que for, Pix, ele vai fazer
essa retenção. E isso já está previsto para início em 2027. Então, o Split Payment vai começar em janeiro de 2027. Janeiro não. Split Payment vai começar em 2027. A princípio, somente para as transações PJ-PJ, claro, porque o governo precisa botar isso para funcionar, precisa ajustar sistema, precisa fazer acontecer. E aí, depois, ele vai ser para todas as transações, seja PJ-PJ, seja PJ-PF, B2B ou B2C. Então, a gente está realmente com o cerco se fechando de todos os lados. E aí, é por isso que eu digo que o amadorismo ele não vai ter mais lugar. Eu acho que, de fato, a gente vai ter uma quebra de empresários no Brasil enorme nos próximos 2 anos e meio. Eu acredito de verdade nisso, Luana. De verdade. É um impacto muito grande. Já quero te contratar. Minha irmã que não me ouça, eu já quero te contratar, porque realmente são muitas mudanças e hoje o contador tem que realmente estar preparado para isso, né? Você falou rapidinho, a gente falou sobre a parte da distribuição de lucro ainda, que eu ainda estou preocupada com isso. Já senti que você tá ganhando muito lucro, tá muito preocupada com o lucro. Tô muito perto dos 50 mil, né? Tá escondendo o jogo, você já deve ter passado, ó, e não fez conta ainda. E você também falou sobre holding, né? E com a holding, vai ter uma nova tributação? Você até falou que seria uma solução dependendo do valor. Como é que ficaria isso? A holding, ela é uma solução muito legal para quem tem um faturamento bacana, uma distribuição de lucros maior, ela tem patrimônio, enfim. Depende de vários cenários. Mas, de uma maneira geral, por que a holding ela é uma alternativa para muitos? Primeiro, porque a distribuição de lucros de PJ para PJ não tem a taxação dos 10%. Então, você imagina, se você tem a sua empresa hoje e quem é a sócia dessa empresa é o seu CPF, se a sócia da sua empresa for uma outra empresa sua, que é a holding, quando a sua empresa holding receber os lucros da empresa que produz, que é a Logato, não tiver os 10%, o céu é o limite para os seus lucros. Concorda comigo? Concordo. Tá tudo ótimo. E aí o ponto chegou os lucros lá na sua holding, que é a sócia da sua empresa produtiva. Cara, e aí? O que eu faço? Depende. Qual é o destino que normalmente você dá para os seus lucros? Ah, Karen, eu faço muito investimento, penso muito no futuro. Investe pela sua PJ. Mantém os seus investimentos lá. Porque aí você não vai ter esse problema. Ah, Karen, não, eu quero comprar um imóvel financiado. Compre o imóvel em nome da sua holding. Ele paga esse imóvel com os lucros que recebe da sua empresa produtiva. Então, depende muito do cenário. A holding também é muito utilizada, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas idosas ou pessoas que já têm um patrimônio muito grande, porque ela pensa ali em planejamento sucessório, quando a gente está falando de pessoas mais idosas ou... Enfim, hoje em dia a gente pensa em planejamento sucessório não só quando você tem 60 anos ou mais. Hoje, muita gente mais nova já pensa em planejamento sucessório, porque para morrer basta estar vivo, né? E aí, se você já faz ali, coloca seus filhos, você pode colocar, inclusive, filhos menores dentro dessa holding já como sócios, assistido por você. Você cria uma boa estrutura tributária ali, um bom planejamento sucessório ali para os seus filhos e você faz uma proteção. E aí, se de repente, se você tem uma empresa, vamos supor que a sua empresa produtiva é uma empresa de construção civil. Empresa de construção civil tem uma demanda trabalhista altíssima, né? Muitos problemas trabalhistas. É uma maneira de você blindar o seu patrimônio. Você coloca o seu patrimônio também lá numa holding. E aí, se você for a sócia da sua empresa produtiva no seu CPF, você protege o seu patrimônio. Existem camadas de proteção. E aí a gente pode falar de offshore, né? Empresas que a empresa lá fora do Brasil vai ser sócia da holding aqui, que vai ser sócia de uma outra holding, que vai ser sócia da sua empresa produtiva. Isso são camadas de proteção. Para você pensar em toda essa estrutura, depende muito. Qual o seu faturamento? Qual o seu tamanho? Qual o seu patrimônio? Qual o destino desse patrimônio? É para você morar? É para você alugar? Esses imóveis são para uso de quem? Então, por isso que eu falei, a gente precisa olhar para o seu 360 ali em volta de você para fazer uma estrutura que realmente faça sentido. Porque tudo isso tem custo, né? Então, você precisa planejar no longo prazo, entender de fato o que você tem de objetivo com essa holding. Por isso que a resposta para esse planejamento não é único.
Ele é muito individualizado. Sempre de acordo com o CPF, CNPJ daquela empresa, né? O Exato. CPF, no caso, o sócio, o CNPJ daquela empresa. E mesmo se a pessoa tiver mais de uma empresa e quiser fazer uma holding, ela precisa analisar todos os pontos. Sim, vamos supor que você tem ali 3, 4 empresas diferentes hoje no seu CPF. Você pode abrir uma holding e colocar essa holding como sócio em cada uma dessas empresas e essa única holding receber lucro de todas sem tributar os 10% do novo imposto. Seria maravilhoso. Mas tem que fazer planejamento individualizado para saber se faz sentido. Essa empresa, uma dessas empresas é do Simples? Não é do Simples? Quanto deixa cada uma para você? Tem que estruturar. Tem que pensar no seu caso especificamente. E aí um outro ponto muito importante para falar de holding é abrir holding não é abrir um CNPJ e colocar os seus imóveis dentro. Não é isso. Muita gente acha que é isso, né? Muita gente acha que é isso. Eu vou abrir um CNPJ com o nome de holding e vou colocar meu patrimônio ali dentro. Eu tenho uma holding. Não. Você tem um CNPJ com imóvel dentro, que é o que eu brinco. Você não fez planejamento sucessório, você não fez blindagem patrimonial, você não pensou juridicamente em nada disso. A gente aqui faz um trabalho voltado para proteção e planejamento tributário do seu CPF. Isso é muito importante, porque holding é um processo caro. Porque quando você está pensando nesse planejamento e nessa proteção, você está economizando muito dinheiro. Então, é óbvio que quando você faz uma holding bem feita, bem estruturada, isso é um trabalho jurídico, é um trabalho caro. Então, quando alguém vai te oferecer um planejamento de holding muito barato, você pode ter certeza que essa pessoa está abrindo o CNPJ e colocando o patrimônio dentro. É só isso. Se você vier a falecer, não tem planejamento nenhum. Se você receber um processo trabalhista, não tem proteção nenhuma. Tem que realmente ter esse cuidado. Tem que planejar e tem que estruturar muito bem estruturado. Então, hoje, além da gente pensar no planejamento tributário, dos impostos, a gente tem que pensar no nosso planejamento como sócio. Sim. E temos que pensar no planejamento contábil de tudo isso. Tá tudo envolvido, tudo junto, misturado. Desesperador. Mas tem solução. Tem muita solução, Lana. Eu acho que o grande problema disso são as empresinhas menores, né? O empresário que está começando agora. Ele está pensando, ele fez uma projeção e não tem ideia do que espera pela frente. O empresário que está começando agora, ele sofre muito porque é muito investimento. Pensar em tudo isso requer gestão. E aí você tem que contratar um bom profissional para trabalhar junto com você lá no seu financeiro. Você precisa ter um sistema financeiro. A gente está trabalhando, lá na Objetiva, a gente cede para o nosso cliente um sistema financeiro gratuito para que ele coloque ali todas as informações do extrato bancário, ele faz uma conciliação ali automática, inclusive, tem que ser prático, né? Não pode ser burocrático, para que ele tenha a gestão do negócio dele através do nosso sistema gratuitamente. Porque a ideia é que ele consiga olhar para um relatório e conseguir enxergar quais são os resultados dele. Ele consiga dar nome aos bois para cada pagamento. Isso vai trazer clareza para a contabilidade. E aí a gente vai conseguir ter uma conversa pensando ali em planejamento, em estrutura, em indicadores, muito mais assertivo, né? Senão o balanço não vai dizer nada para ele. Enfim, ele não consegue ter uma tomada de decisão olhando um relatório que não é fidedigno à realidade dele. Então, a gente precisa, de fato, ter esse cuidado mais minucioso. Sempre teve que ter, mas agora muito mais com tudo que está por vir. Maravilhoso. A gente decidiu agora, esse ano, a gente atende várias empresas de grande porte, né? Empresas que estão faturando ali 40, 50, 60, 70 milhões por ano. São empresas que já têm sua estrutura financeira, gestão administrativa e etc. Mas, por incrível que pareça, essas empresas também têm grandes dificuldades. Então, a gente contratou agora uma nova plataforma que ela pega todo o balanço, ela pega relatórios de gestão e ela entrega um Power BI para esse empresário para ajudar ele a tomar decisões. Então, ele vai tomar decisão quanto a prazo, ele vai tomar decisão quanto a forma de precificar, quanto a prazo de recebimento, de repente que ele está dando um prazo muito longo para o cliente dele, margem de contribuição, ele vai dar todos os indicadores que ele quiser. A gente está entregando um trabalho assim muito completo de gestão para o empresário que quer de fato investir nisso.
É muito, muito legal. Depois, se você quiser, eu mostro pra você. Ai, já quero ver. Um relatório. Posso fazer um da sua empresa pra você ver como é que fica. Quero Vai ver. ficar apaixonada, vai largar a sua irmã. Como é que é o nome da sua irmã? Luane, desculpa, Luane. ela ama ver meu podcast com as contadoras. Ela assiste todos. Ai, meu Deus, ela vai me denunciar lá no Instagram. Ela vai falar, não, essa aqui não. Vai não, que é nossa colega. Vai não, que é nossa colega. Mas a gente está se encaminhando para o final e eu estou muito feliz de te receber aqui, muito feliz com essa aula, porque não foi só um podcast, né? Foi uma aula. De fato, alguns empresários vêm aqui e eu fico muito impactada com o conteúdo, assim, porque para mim é uma aula e eu considero, assim, não considero nem um podcast, um bate-papo, isso é uma aula de verdade para os empresários que estão nos assistindo. Para mim, né, que estou 9 anos fora da área, agora estou retornando aos pouquinhos, é importante eu saber todas essas informações. É muito importante, é muito importante. E como empresária também, é importante, por mais que a minha empresa seja uma microempresa hoje, eu tenho projeção de crescimento, então é muito importante também. Mas eu queria finalizar aqui te fazendo uma última pergunta. A Objetiva Contábil, ela atende só empresas de grande porte ou ela atende todos os tipos de empresa? Porque os nossos empresários, normalmente, que nos vêm, são empreendedores, aqueles que estão começando, que querem abrir uma empresa. Eles podem procurar a Objetiva Contábil para esse auxílio, para esse planejamento, para já começar pensando já nessa consultoria da Objetiva. Conta pra gente sobre a Objetiva como um todo. Tá. A Objetiva Contábil, ela atende hoje todo tipo de empresário, prestador de serviço, comerciante, indústria, empresários micro, pequeno e de grande porte. O que a gente faz é separar isso em núcleos dentro do nosso escritório. Porque a linguagem que eu vou falar com um microempresário não é a linguagem que eu vou falar com um empresário de grande porte. Então, a gente vai ter um atendimento diferenciado. Mas todos eles têm acesso às mesmas plataformas, ao mesmo perfil de atendimento no sentido de ser cordial, de ser cuidadoso, de olhar para o seu negócio, de estar disponível para uma reunião, né, de ser provocado para esse bate-papo, para fazer estratégia, para fazer planejamento tributário, para todo tipo de empresário. Para crescer. O objetivo é sempre crescer pagando menos imposto. Perfeito. O objetivo da Objetiva Contábil é sempre esse. Trazer crescimento para o empresário, pagando o mínimo de imposto, trabalhando com gestão. Quem a gente não atende hoje? MEI. O único MEI que a gente atende é que quer deixar de ser MEI, né? Cresceu, expandiu, para ser um microempresário. Fora isso, a gente atende todo tipo de empresa. CNPJ é CNPJ. A gente vai atender todos com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Maravilhoso. Então, deixa aqui um recado para os nossos inscritos, aonde encontrar a Objetiva Contábil, sua rede, seu Instagram, seu telefone. Deixa, porque eu tenho certeza que depois desse podcast vai chover cliente atrás de você. Me ajuda nessa reforma. E a Karen pode te ajudar. Vamos sim. Olha, se você quer fazer um ano de 2026 pré-reforma tributária, com planejamento, com cuidado, buscando de fato seu crescimento, uma economia de impostos, me segue lá no @acontadora_Karen, Karen com K e N de navio. E busque a gente lá, tem o meu WhatsApp lá no Instagram. Não deixa de vir pedir uma proposta. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. A gente vai poder falar muito do seu negócio e você vai crescer muito junto com a gente. Maravilhoso. Quero te agradecer. Amei. Eu também amei ter você aqui. Amei. Leva esse bloquinho para você lembrar. Obrigada. Do nosso encontro. Você leva na bolsa para fazer algumas anotações dos seus Sempre. próximos clientes. Espero que você tenha amado. E você, empresário, que quer ser o próximo a estar aqui com a gente no nosso canal, @LogatoCast. Entre em contato com a gente, fala aqui nos comentários eu quero, que eu vou entrar em contato com você para você ser o nosso próximo entrevistado. Então, eu amei estar aqui com a Karen hoje e você pode ser o nosso próximo entrevistado. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau, amei!